Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Aê! Estou de volta aqui depois de uma pausa que fiz agora nas férias de julho de 2021. Né? Se você já está vendo esse vídeo bem depois, meu amigo, aproveita aí que deve ter um monte, deve ter muitos e muitos vídeos aí, lives feitas e enfim. Mas, meu povo, estamos de volta aqui e como prometi no vídeo de encerramento do primeiro semestre de 2021, que eu faria essa aula e também a aula sobre o Enem, né, como é que funciona, tal, enfim. Então, as duas aulas já estão aqui. Veja primeiro essa, depois vai ver a do Enem, ou se você veio pela do Enem, meu, fantástico. Aproveite essa aula, que essa aula vai ser fantástica. Bom, e para começar, se você já é novo aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos também para que eles venham estudar com a gente e se organizar nos seus estudos. Como assim, Henrique? Porque hoje o nosso tema é como se organizar nos estudos, né? Às vezes eu costumo falar assim, você já começa a dar um passo na organização dos estudos, você já começa a organizar a sua vida. E é verdade, vocês já vão entender o porquê, tá bom? Então essa aula é bem importante, não é aula de matéria, não tem fórmula, não tem nada, tá bom? Então é isso. Mas enfim, o que vamos falar nessa aula? Sobre métodos de estudo, dicas, como se organizar, por onde estudar, um hábito e rotina e por fim uma conclusão com uma reflexão que eu vou deixar para fazer no final, tá bom? Sem spoilers. E aí, tudo começa então com uma organização de calendário. Olha lá, uma escada você vai montar, você vai preparar, você vai organizar os seus estudos, né? Então, já vamos falar sobre isso, mas antes de começar a nossa aula, solta a famosíssima vinheta. Aê, meu povo! Bom, simbora então, vinheta aqui? Então, bora começar a conversar. Bom, gente, olha aqui, às vezes, só um parênteses aqui, às vezes eu vou dar uma bebida aqui na água, porque no dia que eu tô gravando, assim, não tá muito seco o tempo, às vezes eu fico com a minha voz meio falha, tá bom? Então, meu povo, vamos lá. Aqui eu começo a nossa aula com essa imagem aqui. O que podemos ver nessa imagem? Uma completa desordem no quarto, né? Muitos podem ter o quarto assim, que está numa situação caótica. Por quê? Você tem assim, o seu computador aqui, beleza. Aí você tem aqui um pote de comida, você tem uma maçã aqui, você tem papel que não acaba mais, você tem refrigerante aqui, copo, meu, que confusão. Ó, uma planta aqui em cima, o que ela tá fazendo aí? Ela tá servindo para como peso, papel não voar, né? Meu, uma confusão, uma desordem. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Quem me conhece sabe que eu não consigo tal. Então assim, se você é assim, meu, tenta se organizar, tenta. Começa com essa aula aqui que já vai te ajudar bastante. E aí, começa assim, ó. Qual que é o objetivo? Deixar o seu quarto e a sua vida assim, organizada, limpa, bonita, clara, né? Os seus estudos principalmente. Porque se você se atrapalha nos estudos, você não consegue ter um bom desenvolvimento na escola, né? Você não consegue ter uma organização boa, que te ajude, que fala, nossa, essa organização aqui eu tenho sucesso na vida. Às vezes fica complicado. Por isso, o que nós vamos conversar hoje, que nós já falamos um pouquinho, né? Então, ó, uns métodos de estudo, dicas, por onde eu devo estudar, como se organizar, né? Então, falando um pouquinho de organização, mas tudo envolve organização, tá bom? Um hábito e rotina e, por fim, uma conclusão. Tá bom? Mas antes de falar dos métodos em específico, vamos analisar algumas imagens aqui que eu separei. Então vamos lá. Essa primeira imagem aqui eu gosto bastante dela, que é uma escada, né? Então assim, quando você sobe uma escada, você começa no degrau mais baixo e vai subindo, né? Se você for descer, você começa no mais alto e vai descendo. Certo? Certo, beleza. Aí olha aqui. Vamos supor que você é essa pessoa que está ali aqui embaixo na escada, ó, essa daqui que eu estou marcando com uma seta. E você está diante de um problema de física ou de uma matéria de física. Se você assim não entendeu nada, aí você já fica, eu não vou fazer, eu não consigo fazer. Você fica, entre aspas, preso nessa matéria, né?
Mas assim, isso eu entendo porque eu também sou aluno e tal. Às vezes a gente já desiste fácil, mas você não pode desistir fácil. Porque assim, você tem que perseverar, assim, você tem que ter uma consciência de que eu tento fazer aquilo, o que que isso vai me ajudar? Né? Eu vou tentar. E nessa tentativa do acerto e do erro, né? Que é até aquela famosa música da Elis Regina, vivendo e aprendendo a jogar. Você tem que viver e aprender a jogar. É aprender essa matéria, é ver como é que você se dá. Você pode não gostar da matéria, como tem algumas que eu também não gosto, mas assim, tente fazer. E aí é o que você vai, ó. Eu não consigo fazer. E aí você já toma atitude, eu quero fazer. E você já se pergunta como que eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer? Eu vou fazer sim, eu fiz. Então, você não pode já ficar preso neste degrau aqui, porque senão você não vai conseguir chegar no último, você não vai conseguir andar. Por exemplo, tem gente que já fala, eu nunca não gosto de física, mal começou o ano já não gosta. Eu tenho que dar oportunidade de ver isso. Tem que dar oportunidade. Às vezes você não gosta da matéria, daquela parte da matéria, né? Isso daí é normal, assim como eu não gosto da parte de botânica em biologia, por exemplo. Eu não gosto. Mas a gente não pode ficar preso no eu não vou fazer. Não, eu quero fazer. Como que eu faço? Tente, acerte, erre, porque é isso que vai te levar ao sucesso. E outra coisa, não existe elevador para o sucesso. Tem que subir pelas escadas. Como assim? Se você quer ser advogado, você não pode ver o produto final. Você tem que ver o que? Todo o processo que a gente tem que cumprir para chegar no final e ser um advogado de sucesso. Por isso, assim, nós estamos aqui, ó, e preso a medo, ansiedade, desânimo, não acreditar em si. Por quê? Quando a gente está falando de organização, você tem que ter uma autoconfiança em si mesmo. Você tem que pensar assim, pô, eu confio em mim, vai dar certo. Você tem que trabalhar isso, porque isso vai te levar ao sucesso. E aí, assim, são degrau, assim, você vai subindo degrau por degrau até chegar no seu sonho de ser advogado, por exemplo. Por isso, então, tem que estudar, persistir, passar em um concurso, mudar de vida, ajudar a família e tudo que está aqui para você chegar no final. Porque a gente toma como referência o quê? O produto final, né? No caso ali, o advogado, ser advogado. Mas você não entra numa máquina, aperta um botão, pim, advogado. Você sai de lá sabendo tudo. Não é isso, a gente tem que passar por várias etapas da nossa vida. Tudo na nossa vida é passageiro, por isso a gente tem que aproveitar cada parte. Eu falo até, numa semana de provas, meu, aquela semana tá um inferno, tá cheia de coisa para fazer. Mas assim, é passageiro, você não vai ficar sempre nessa semana. Essa semana vai ser aquela. Na próxima semana é outra semana. Então passa, encare de frente, né? Aqui ó, a mesma imagem, ó. Só que assim, conforme você sobe nessa escada para o sucesso, você vai passando por erros, fracassos, rejeições, frustrações, insultos. Isso é normal, né? Você não passa por essa escada só acertando tudo. Errar faz parte, né? Então isso é bem curioso, é por isso que eu trouxe essas imagens aqui. E olha, agora eu vou falar um pouquinho deste cara aqui que eu vou trabalhar bastante nessa aula. Quem conhece, ele é o Mário Sérgio Cortella, um filósofo muito famoso aqui no Brasil. Ele é brasileiro, né? E aí ele traz uma frase, eu vou falar dele em vários momentos dessa aula. Ele traz uma frase que eu acho que representa muito bem isso, que ele fala assim, ó: ou sente e chora, ou levanta e enfrenta. Bom, o que faz a gente pensar, né? Ou sente e chora, ou seja, ou a gente remói, ou a gente para aqui e não progride em nada, ou levanta e enfrenta. Só que pense, levantar significa mudar, porque ninguém nasce de pé. Ninguém fica em pé para sempre. A pessoa senta e depois levanta. Por isso, ou levanta e enfrenta. Levantar significa mudar a situação de conforto para enfrentar aquilo lá que está. Por isso, tem uma prova de física que você não sabe nada, meu, levanta e enfrenta. Mude aquela situação. Vá atrás, busque entender a matéria, tenha curiosidade e enfrente aquela prova porque vai dar certo. Então, é bem interessante isso. Use essa frase para a vida. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Bom, agora então falando um pouquinho mais dos métodos de estudo. Gente, muita gente pode perguntar qual que é o melhor método de estudo, né? Mas essa pergunta tem que ser feita analisando as áreas do conhecimento, né? Porque a pergunta que eu te faço é qual que é o seu método de estudos? Porque o método é pessoal. Muita gente às vezes me pergunta, como é que você estuda? Fala, olha, depende. Aí você vai falar, depende do quê? Por exemplo, para matemática, o que eu acho?
você tem que praticar mais. Não é mais não é tanto teoria, é mais prática. Quanto para biológicas, por exemplo. Às vezes, dependendo da matéria, é prática. Agora, já para humanas, já é mais teoria. Linguagens é um pouco de cada, né? Então, assim, você que vai vendo qual que é o seu método de estudo de acordo com a área do conhecimento, tá bom? Mas agora uma outra pergunta que eu faço, que na verdade eu faço, mas quem eu peguei como base lá também no Mário Sérgio Cortella. Depois eu vou deixar alguns vídeos bem interessantes na descrição do vídeo, tá bom? Ele faz assim, para estudar, né? Agora eu trago assim, para estudar você faz o melhor ou possível? Não precisa me responder assim, pense, você faz o melhor o possível. Por exemplo, naquela nota vermelha lá de recuperação que você teve no boletim. Você fez o melhor o possível para conseguir aquela nota. Não, Henrique, eu fiz o melhor. Eu me dediquei ao máximo e não consegui. Pô, então vou tentar acertar isso. Eu vou tentar consertar esse meu erro, né? Então corre atrás. Ou não, Henrique, eu fiz o possível. Eu não me dediquei tanto assim, eu só dei uma olhada porque eu estava confiante para a matéria e até que não deu certo. Então, pense nisso, né? Até uso agora uma frase do Charles Chaplin que eu gosto, que ele fala assim: a persistência é o melhor caminho do êxito. Então, quanto mais você persistir, você vai conseguir chegar no concluído, né, que eu falo. Então, a frase do Cortella que ele fala assim, ó, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, use isso como lema de vida. Eu faço o melhor possível. Sempre faça o melhor. Faça o melhor que você pode. Se dedica ao quadrado, tal. Faça tudo, porque é isso que vai te levar ao sucesso, né? E até uma outra frase: aprenda com ontem, vivo hoje e tenha esperança para o amanhã. Albert Einstein. Então também vale muito a pena usar isso daí como lema, tal. Eu trago frases assim para a gente pensar, né? Porque vale muito a pena. Bom, então chega de enrolação, alguns métodos que podem te ajudar, tá bom? Isso daí você que vai decidir. Exemplo, você pode ler o material que você tem, buscar na internet, praticar nos exercícios, fazer resumo ou mapa mental, grifar, explicar para si mesmo, né? Que eu falo que é ser professor para você mesmo. E se esforçar principalmente, entre muitos outros métodos que você pode ter, tá bom? Então isso daí vai de você, pega um dia, já faz, já deixa isso daí em prática, né? Já pega, já aplica, porque isso vai te ajudar, vai com certeza, tá bom? E que se você precisar de ajuda, tal, quiser conversar comigo, chama lá no direct pra gente trabalhar e eu te ajudar, tá bom? Então, ó, continuando, trouxe essa imagem aqui que é a pirâmide de aprendizagem. Eu acho que muitos já devem ter visto essa pirâmide aqui, mas eu coloquei aqui para a gente ver. Por exemplo, se você pega e só lê, ou escuta, ou só vê, ou vê e escuta, isso a gente chama de aprendizagem passiva. Ou seja, você não pratica tanto, você só recebe a ação, digamos assim, né? Você recebe a ação. Então você lê, ou você escuta, ou vê e escuta, tal. E isso, ó, é 50% ver escutar, 30 ver, 20 escutar e 10 ler. Você aprende assim 10% lendo. Tal. Então isso daí é da ciência. Mas agora, se você, por exemplo, fizer uma aprendizagem ativa, que é o que vai te levar mais ao sucesso de conversar, debater, reproduzir, definir, numerar, classificar, praticar ou ensinar aos outros, você vai ter muito mais facilidade de aprender. Henrique, mas assim, não só decidir ensinar aos outros, você não precisa ensinar aos outros, você pode ensinar você mesmo. Pega, vai falando, fala em voz alta, discute, grava áudio pro amigo, tal, para que aí, ou cria um grupo no WhatsApp só com você mesmo, e manda áudio lá de matéria, tal, que isso vai te ajudar a lembrar, fixar, né? E aí no próximo slide a gente vai trabalhar então com algumas dicas de estudo. Então, faça uma aprendizagem ativa, tenha motivação em fazer isso, né? Bom, então agora sim, falando um pouquinho de dicas de estudo, me baseei neste site aqui, isso que é segundo a ciência. Então ele fala assim, ó, impeça a curva do esquecimento, ou seja, não deixe para ver a matéria na última hora, já pega, já trabalha a matéria, impeça que para você impedir que você esqueça a matéria, né? Utilize material impresso, faça conexões,
Assuma o papel de professor, que eu até comentei com vocês, tal. E isso, eu vou parar aqui, ó, não releia, relembre. Ou seja, para você ter uma recordação ativa, né? Não releia, relembre o que você sabe, o que você não sabe e tal, porque isso vai te ajudar a ter um panorama, a ter uma base. E agora esse tópico 6 aqui também é interessante. Pense sobre pensar. Ou seja, para você avaliar constantemente o seu nível de habilidade e progresso, né? Usando palavras-chave, leitura espaçada, escrever, né, para memorização, material fácil para você. Não adianta você pegar aquele artigo que explica toda a matéria e você não entender nada. Você tem que usar um material fácil para você. Por isso que aqui no nosso canal, especificamente, eu trago aulas boas, aulas fáceis para a gente entender a matéria. Não adianta eu pegar e dar uma matéria assim super complicada, porque aí ninguém entende e fica tudo complicado. Por isso, assim, é estudo fácil, estude de maneira fácil, se organize para estudar de maneira fácil, isso vai te ajudar. Outra coisa, varie o conteúdo, mude o cenário, que isso vai ajudar. Estude quando estiver cansado e descanse em seguida, isso daí muita gente faz e ajuda, tá bom? Então coloca aí um asterisco aí, porque pode te ajudar, tá bom? E faça macetes, paródias, siglas, isso é o que eu mais gosto, né? E outra coisa aqui, ó, coloquei, durma bem e não se esqueça do lazer. Isso é super importante. Durma bem, no mínimo 8 horas, descanse, a gente precisa, né? E não se esquecer do lazer. Então assim, é pegar, trocar um instrumento musical, ler, fazer exercício físico, tal, porque isso vai te ajudar, com certeza, tá bom? E outra coisa, não deixe acumular matéria, tá? Isso daí é óbvio, tal. Não acumule, não deixe para depois, que você pode fazer hoje, tal, porque isso vai te ajudar. E agora, então, por onde eu posso estudar? Né? Qual a melhor forma de estudar? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por onde que você gosta de estudar? Né? Você tem várias formas de estudar e dentro delas vários métodos de estudo, né? E aí agora, por exemplo, se você for começar a estudar para um vestibular, comece do início, faça um checklist para marcar o que já foi revisado, praticado, o que eu preciso ver ainda, enfim. E aí não deixe para estudar em cima da hora, isso também é super importante, porque senão você vai acumular, vai ficar desesperado e tudo vai complicar, né? E aí busque aquele que é o melhor para você e dê o seu melhor enquanto estuda. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você quer estudar, você pode começar por livros, você pode olhar na internet, você pode ver videoaula, pode fazer mapa mental, resumo, ler artigos, assistir lives, praticar nos exercícios, fazer macetes, dicas, procurar também, porque tem muitos sites na internet que tem isso, né? Ou também tem um canal no YouTube muito, muito bom, né, que é a Hora do Merchan, que é o Estudo Fácil. Então eu recomendo para você dar uma olhada lá e também recomendo para os seus amigos. Então já compartilha com eles que vai ajudar com certeza, tá bom? Mas agora falando especificamente de organização nos estudos. Quando você cria uma organização nos estudos, você já cria na sua vida também. Portanto, faça uma. Não deixe para amanhã, porque quanto mais você acumula, pior fica. Portanto, se você quiser, você pode usar um planner, se quiser, ou alguns aplicativos que podem facilitar a sua organização. Henrique, dá exemplos? Lógico. Eu tenho o Google Agenda, que é o que eu uso, isso daí também ajuda bastante. Tem esse daqui também, Todoist, que eu também achei lá na internet. Evernote eu também uso, ou o bom e velho papel. Isso, o papel é sem dúvidas assim. Se você não conseguir usar um dos três, pega o papel que é sucesso. Tá bom? Tem muitos outros, mas eu peguei esses aplicativos como exemplo. Tá bom? Não necessariamente, quando eu falo organização, precisa ser com o horário, tudo certinho, tal. Você pode fazer, por exemplo, um planner semanal ou diário, né? Com certeza colocando as prioridades na frente. Mas se você conseguir se organizar com horário, beleza. Mas se você não conseguir, meu, tranquilo, não é por isso que você não vai fazer uma organização nos seus estudos. Faça, independentemente se você não consegue seguir o horário ou não, tá bom? E aí eu falo, então coloco os afazeres do dia, né, que é o que eu falo. Então, eu, por exemplo, eu faço um planner semanal, eu vou vendo o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer, e aí eu vou fazendo aos poucos na semana e isso daí sai tranquilo, tá bom? Outra coisa que é importante para a gente não esquecer,
Estude as matérias que julgue necessário, né? Não vai ficar revisando aquela matéria que você já sabe, porque vai ser o quê? Chovendo molhado, né? Então, já sei aquela matéria, pula, vai para a próxima, aquela que eu não sei. Ou aquela que você julga necessário, que eu preciso revisar. Eu sei, mas quero revisar. Meu, tranquilo. Tranquilo, intercale entre as fáceis e difíceis para você, para o cérebro ir acostumando e entendendo as duas. Estude e faça pausas necessárias. Então, assim, você vai pegar uma tarde para estudar física, não fique das 2 até as 4 só estudando física. Faça uma pausa de 5, 10 minutos entre uma matéria e outra, tal, para o seu cérebro não ficar tão cansado, porque senão você chega às 4 da tarde e está morto de cansaço, né? Reveja o plano a cada dia, semana, mês, enfim, porque isso também é importante, né? Não é um plano que você vai usar para o resto da sua vida, você vai vendo, vai ajustando, né? E outra coisa, usar o melhor método de estudo para você. A chave do sucesso está aqui, né? Porque a gente, quando nasce, a gente não recebe um papel falando assim, olha, para você estudar, você vai usar tal método de estudo. Não, você tem que ir vendo. É na tentativa e no erro, faz parte. Então, por isso, assim, comece o quanto antes a organizar a sua vida. Você não vai se arrepender. Veja isso como uma vantagem para você, tá bom? E bom, alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, peguei lá do Guia do Estudante, ó. Isso aqui é com horário, né? Mas o que você pode fazer? Você vai ajustando o seu. Então aqui, ó, aula, almoço, estudo, hora do estudo aqui e tal. Aí depois, ó, pausa para atividade física e outros compromissos, janta, leitura de livro ou atualidades, aí aqui já vai dormir e tal. Mas isso é daí você que vai vendo, ó. No sábado e domingo também, ó, descanso, tal. Ah, eu não gosto de estudar tanto em sábado ou domingo. Tudo bem. Isso é assim, tudo bem, né? O importante no sábado e domingo é descansar. Mas separe uma parte do dia para estudar. Nem que for para revisar aquela parte da matéria, tal, mas para começar a próxima semana bem, né? Não deixar acumular, não deixar para depois, porque isso não complica. Então aproveite esses dias, pega, revê, assim, tira 2 horinhas do dia, não vai fazer falta. Pega, reveja, tal, porque isso vai te ajudar, vai trazer lucro, veja isso como uma vantagem para você, né? E aí eu tenho aqui também, ó, esse é um outro método que a gente pode usar para se organizar, né? Que é aquele que eu falei, por exemplo, da semana, né? Então, ó, ainda por fazer, em andamento concluído. Então, o que eu ainda preciso fazer? Ah, tá aqui, ó, preciso estudar a parte de mol, de química e probabilidade. Não, eu já estou estudando realismo, ainda não terminei, mas eu já terminei logaritmo e reino Monera, beleza. Você pode também fazer isso com post-it, meu, é fantástico, fantástico, tá bom? Outra imagem aqui, ó, se você vai prestar vestibular, faça simulados antes, né? Veja as matérias mais difíceis, identifique as suas principais dificuldades, tal, tire dúvidas, vá atrás, né? Organize o seu tempo, vá com calma, isso também é super importante, não estou falando para você já ir seu The Flash aí, não, jamais. Você conhece o seu ritmo, você se conhece, tenha autoconfiança e vá com calma, vá estudando aos poucos, né? Você consegue, eu confio em você, né? E outra coisa, ó, não troque horas de sono pelo estudo, não deixe acumular, né? O cansaço mental cria os famosos brancos e faz você esquecer até de assuntos que já domina. Então, é complicado. É complicado. Bom, já estamos chegando no final aqui, mas agora então vamos falar de um hábito e rotina. Ou seja, crie um hábito de estudo, rotina junto com um hábito, né? Ou seja, o hábito e rotina só serão cumpridos de maneira eficaz quando se usar o modo, modelo, método propício a você. Então assim, você não pode falar do dia para a noite, eu vou criar um hábito, vou criar uma rotina. Você tem que ver qual que é o seu melhor método de estudo, faça testes, vá vendo, vá, acerte, erre e tal, porque aí com isso você vai conseguir depois criar um hábito, depois uma rotina, e assim vai. E assim vai. Depois a gente vai falar um pouquinho de algumas imagens que eu trouxe aqui. Ou seja, se você não mudar o hábito que você tem agora, os estudos de sucesso não vêm. Isso é verdade. Se você manter a mesma coisa que você faz, né, continue estudando do mesmo jeito que você estudava antes, e isso não dá sucesso, mude. Se você não mudar, o sucesso não vem. Então, vai, mude e tal, porque isso vai ser bom para você. Ou seja, a necessidade de sair de um conforto, né, a questão da mudança. Então, lembra da frase, ou senta e chora ou levanta e enfrenta.
Levantar significa sair de um conforto, é mudar o seu método de estudo e enfrentar. Você consegue, né? E aí você tem que ter uma motivação e não um estímulo, uma motivação que vem do seu próprio eu. O estímulo é exterior. Então, tenha motivação em falar, eu quero aquilo lá. Então, tenha motivação e vá. E vá, encare de frente, que com certeza vai ser bom. Crie uma rotina, siga e modifique-a. Vá mudando, vá seguindo, que isso vai ser bom para você. Outra coisa, faça do estudo um hábito, não acumule matéria, deixe tudo limpo e confortável para você. Não veja isso como algo pesado, né? Porque isso é com certeza vantagem, né? Você criar um hábito e rotina, ou seja, faça da rotina um hábito, ó. Faça tudo com frequência e organização. Se isso é algo novo para você, vá aos poucos, mas não deixe de fazer um dia sequer. Não desista. E aí agora eu vou falar um pouquinho de duas imagens super importantes. A primeira delas é o loop do hábito. Ou seja, ó, vamos entender aqui. Tudo começa com uma deixa, ou seja, um estímulo que manda o cérebro, deixa eu até pegar aqui a marca-texto, ó, um estímulo que manda o cérebro entrar em modo automático. Depois passa-se a segunda fase do loop do hábito, que é a criação de uma rotina, forma como executamos a deixa. E aí, por fim, o cérebro visualiza o quê? Recompensas, que é aqui que você quer chegar. Você quer chegar aqui, meu. Então passe por tudo, encare, né? E se pergunta se vale a pena memorizar esse loop para o futuro. Recompensa é, pois, um estímulo que diz ao cérebro que a rotina funciona bem e que vale a pena continuar a segui-la, né? Trouxe essa imagem aqui, mas para mim a mais importante é a próxima, que é o que eu falo do ciclo do hábito. Ou seja, o que eu trago aqui? No momento em que você muda o seu hábito, no começo, então se você pegar 30 dias, esse estudo foi feito por este cara aqui, se você pegar 30 dias, nos 10 primeiros, você vai achar aquele novo método, aquela nova rotina insuportável. Aí você fala, não vou conseguir, vou continuar. Até o 20º dia, você vai achar totalmente desconfortável. O que acaba acontecendo, você desiste. Então 95% daqueles que mudam, desistem no começo. Só que aí depois que você já vai se acostumando com aquilo, igual a gente teve isso aqui, se acostumar com toda essa questão de quarentena e pandemia, né? Então você vai ter que se acostumar, tal. No começo foi totalmente insuportável, foi, mas depois a gente meio que se acostumou, né? E aí por isso, do 21º dia até o 30º, vai ser uma fase irrefreável. Você vai desfrutar do hábito, com certeza, da melhor forma. Então não pare, mude, com certeza te trará sucesso, tá bom? E que você precisar de ajuda, pode me chamar lá no Instagram, que com certeza eu vou te ajudar, tá bom? E por fim, já estamos agora no final, farei uma conclusão. E essa reflexão, nessa conclusão que eu vou fazer, quem fez foi Mário Sérgio Cortella, né? Olha ele aqui de novo. Mas eu vou fazer aqui porque é super importante. É uma reflexão sobre o segredo da vida. E agora eu te faço a pergunta: qual que é o segredo da vida? Você sabe qual que é o segredo da vida? Doido, né? E aqui está o Mário Sérgio Cortella. Eu vou deixar inclusive esse vídeo aqui na descrição, né? O link desse vídeo. Ele fala assim, né? Então, por que ele começa a falar desse segredo da vida? Ele fala assim que os três filhos que ele tem, né? Quando cada um fez 12 anos, ele falou que ia contar o segredo da vida. Então o mais velho fez 12 anos e pediu para o pai contar o segredo da vida. E qual que é o segredo da vida? É assim, no começo vocês vão achar, nossa, Henrique, mas que é isso? O segredo da vida é esse? Olha lá. O segredo da vida é: a vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Ou seja, qual que é a questão aqui? Muita gente, às vezes a gente só vê o leite. Mas qual que é o processo de tirar o leite? Para quem mora no campo vai entender. Você precisa acordar 4 horas da manhã, ir ao pasto, entrar no curral cheio de fezes, amarrar o rabo e pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o movimento certo. E não é fazer qualquer movimento, é fazer o movimento certo. Ou seja, a vaca não dá leite. Se não tem leite, acabou. Desculpa. Se você não tirar, não tem leite. É isso então. Esse é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira ou não tem leite.
Existe uma geração que acha que vaca dá leite. Ela acha que as coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. E a ausência de esforço gera frustração. Por isso, gente, para nós que somos estudantes, que a gente tem que seguir isso, o que a gente faz? A felicidade resulta do esforço. Então, faça esforço agora. Pegue, mude o hábito, a rotina. Veja o seu melhor método de estudo. Mude, porque aí vai ter o que? Felicidade no futuro. E se você não se esforçar de aquela maneira que você queria, você vai ficar frustrado e vai ser pior. Portanto, mude. Faça acontecer. Com certeza vai te ajudar. Então, qual que é o segredo da vida? Vaca não dá leite. Bom, para finalizar, com algumas frases de fechamento e para a gente refletir também. São duas, mas eu vou ler uma terceira que eu anotei aqui. Primeira é do Michael Jordan. Ele fala assim, ó, temos de ser fiéis aos nossos planos, pois muitos tentarão nos rebaixar ao seu nível, por não conseguirem realizar certas coisas. Eles estão em busca de um atalho, mas aos poucos conseguem chegar a algum lugar por atalhos. Não busque atalhos, faça o seu caminho. É o seu caminho que importa. E outra coisa, de Aristóteles, ele fala assim, ó, não somos aquilo que fazemos nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Você quer a excelência? Então torne ela um hábito na sua vida. Aristóteles. E aí também, para finalizar, a aula já está longa aqui, uma frase de Cora Coralina: a verdadeira coragem está em ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que eles são impossíveis. Você tem um sonho, vá atrás. Com certeza você vai ser feliz. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Então, dê o seu melhor, levante em frente cada problema que você tem, porque com certeza você vai ser feliz. E lembre-se, a vaca não dá leite. Tá bom? Reveja essa aula, mande para geral que precisa se organizar. Com certeza vai ajudar. Tá bom? E qualquer coisa é só me chamar no direct. Beleza? Ah, e outra coisa, comentem aqui embaixo ou me mande mensagem me falando o que você achou dessa aula. Tá bom? Ficarei feliz em receber feedback de vocês. Beleza? Meu povo, muito obrigado. Espero que tenham gostado, aproveitado. Um grande abraço e até a próxima aula. E não se esqueça de ver a aula sobre o Enem, que vou deixar aqui nos cards. Tá bom? Grande abraço, fiquem bem e até mais.